Olá, pessoal, amantes da história. Vamos continuar falando de Revolução Francesa. Nesse contexto, vamos falar sobre o bloqueio continental. O governo inglês foi o maior adversário da expansão francesa sob o governo de Napoleão Bonaparte. Sem condições de derrotar militarmente a Inglaterra, devido à poderosa marinha de guerra britânica, o governo francês procurou enfraquecê-la economicamente. Em 1806, com grande parte do continente europeu sob seu controle, a França teria passado a proibir o comércio com a Inglaterra a todos os países do continente, decretando o chamado bloqueio continental. No entanto, a França não contava com indústrias capazes de suprir o mercado europeu. Além disso, o bloqueio descontentava os países que dependiam das importações inglesas. A burguesia europeia, que em geral via com bons olhos as reformas de Napoleão, voltou-se contra ele por ter seus interesses econômicos atingidos. Assim, apesar de oferecer dificuldades para a Inglaterra, o bloqueio acabou por estimular o contrabando e aumentou a importância dos mercados coloniais da América para a economia inglesa. Isso acabaria por favorecer o processo de emancipação política das colônias de Espanha e também de Portugal. Para agravar ainda mais esse quadro, seus esforços para impor o bloqueio criaram dois problemas adicionais, que seriam a ocupação da Espanha e a invasão da Rússia. O governo espanhol não conseguiria impedir que os portugueses comerciassem com a Grã-Bretanha e pouco contribuiu militar ou financeiramente para o esforço de guerra da França. Nesse contexto, o governo francês resolveu incorporar a Espanha a seu império. Em 1808, o rei espanhol Carlos IV e seu filho Fernando foram forçados a abrir mão de seus direitos ao trono. O irmão de Napoleão, José Bonaparte, foi designado como rei da Espanha. Um exército de guerrilheiros espalhou-se pela Espanha por meio de emboscadas. Os espanhóis atacavam comboios e postos franceses. A resistência espanhola teria contribuído para abalar a economia francesa, além de permitir à Inglaterra estabelecer com base no continente além de permitir à Inglaterra estabelecer uma base no continente para invadir o sul da França. Logo em seguida, o governo francês decidiu atacar a Rússia, que mantivera relações comerciais com a Inglaterra, não obedecendo ao chamado bloqueio continental. Com cerca de 614 mil soldados, o governo francês tentou conquistar a Rússia. As forças militares russas travavam apenas pequenas batalhas enquanto recuavam. Desse modo, atraíam os invasores para o seu vasto território, distanciando-os de suas fontes de abastecimento. Em Borodino, oeste de Moscou, em Borodino, a oeste de Moscou, o exército francês impôs uma derrota às tropas russas, abrindo assim o caminho para a capital. Em 14 de setembro de 1812, as forças francesas, com seus efetivos reduzidos por doenças, fome, esgotamento, deserções e combates, entraram em Moscou e a encontraram deserta.
Para o exército francês, colocava-se um dilema. Penetrar ainda mais no território russo seria expor-se em demasia. Ficar em Moscou no inverno que se aproximava significava condenar os seus soldados à morte devido à falta de alimentos, ou seja, o país enfrentava um grande dilema. Em 19 de outubro de 1812, ordenou-se a retirada para suas fontes de abastecimento na Polônia. Em princípios de novembro, começou a nevar. As forças militares russas atacavam e emboscavam os soldados franceses que se perdiam no conjunto da tropa. O exército estava sendo dizimado. Em meados de dezembro, perseguido pelos russos, o que restava das tropas francesas entrou na Prússia Oriental.